Meus amados, como vocês estão? Olha só, hoje são dia 28 de novembro. Ah, que coisa, hein? O tempo tá passando voando mesmo. Maravilha, maravilha. Espero que vocês tiveram aí uma boa semana. Aí já é, que hora aí no Brasil? Já deve ser umas 10 horas da noite, né? 10, 11 horas. Que amar e amado. Então, o que eu tenho para vocês hoje, meus queridos aí, amados pelo Senhor, o Senhor está voltando. Um sonho da irmã, olha só, vocês viram isso aqui, né, gente? Não leva a brincadeira a sua chamada, tá? Não se distraia, porque o inimigo está tramando uma armadilha para você. Leve isso a sério, gente. Leve isso a sério. Está chegando e a armadilha vai te atrair as coisas que o inimigo sabe que você está procurando, tá? Para cada um nós vai ser diferente. Então aqui vamos ficar então de olho, esperto nisso. O que eu tenho para vocês hoje é 5, 3, 7. Recuse-se a ouvir o inimigo. Vamos começar então, são dois sonhos. Aqui ela começa, pai, tenho que ser honesto com você, pois obviamente não posso me esconder de você. É muito lindo, aqui está o coração da nossa irmã, que ela conversa com ele sobre tudo, né? Aqui é interessante, a terra prometida aqui está, não foi traduzido, seria ao dragão negro. Aliás, me passou, né, que às vezes o inglês e o português, para mim, tudo é uma coisa só. A terra prometida ao dragão negro é os Estados Unidos. Olha que interessante isso. Vocês podem olhar isso aqui. Ela teve essa visão acontecendo com os Estados Unidos e o objetivo era espalhar pelo continente dos Estados Unidos. Então, esse pessoal que está entrando aqui na fronteira, o Senhor está falando que eles não são os refugiados, eles são homens maus, muitos maus. O Senhor já tocou isso várias e várias vezes, e eles até pagam crianças e mulheres para passar com eles na fronteira, para dizer que é família, e eles pagam as mulheres e as crianças para receber pagamento. Quer dizer, tudo isso está acontecendo. O dragão negro está invadindo não somente os Estados Unidos, mas vários outros países também, pelo que eu vi aqui, tá? Mas agora está sendo aqui, isso está acontecendo, ele está arrumando o exército dele aqui nesse país, para o dia que chegar a hora para eles levantarem e atacar, né? E aqui ela começa a ver isso tudo. Chicago é a terra do dragão negro, e ele começou declarando também que ele é o comandante, etc, etc. E aqui, interessante, ele falou que promoveram a grande migração do povo para a sua terra prometida. E aqui ela fala que o incêndio de pequenas cidades começou então em grande escala, não havia mais ninguém que pudesse crê-lo. Então vai chegar uma hora que o dragão negro vai ativar o exército dele. Já foram vistos por vários e vários profetas, alguns muitos falecidos, já é essa guerra civil, tá? Que o dragão negro está trazendo para cá. E aqui ela falou que houve um evento intermediário que mudou a paisagem. Eu acho que esse evento intermediário não explicou o que é. Eu acho que aqui é o levante do exército do Senhor. E aqui nosso Deus fala então para os novos, quando ele fala Erinho sobe, é a hora que ele tem então essa interação com ela. E aqui o nosso Senhor fala assim, diz o Senhor, Erinho, os planos dos iníquos estão em andamento agora. Tudo começou primeiro com o esforço humanitário de muitas nações para ajudar. No entanto, o problema com as migrações humanitárias é a multidão. Isso é o que vem junto. Quer dizer, o inimigo está aproveitando essa calamidade para colocar o exército dele aqui dentro. Por isso que dei a cada um a sua casa e cada um a língua, e assim floresceram onde foram plantados, né? O Senhor espalhou a humanidade, espalhou, e onde eles pararam, eram para eles serem plantados. Enquanto as nações foram estabelecidas dessa forma, o inimigo odiava isso, né? O Senhor fala que o Deus desse mundo, que é o inimigo, Satanás, então começou a subir em poder. Deus concedeu permissão, pois esses eventos deveriam ser cumpridos de acordo com minhas profecias. A nova ordem do mundo tem 5 pilares visíveis, no entanto, eles têm um 6º pilar, um escondido, o Senhor fala. Esse pilar oculto é um método que o inimigo usa para enganar as nações e seu povo. Esse pilar oculto é usado para avançar seu reino de mentiras e enganos.
O Senhor continua, eles então mudam, se movem e se espalham. Isso então por causa de grandes problemas em cada nação. E na hora que o Senhor está falando de nações, tá? De nações. Eles seguem apenas uma lei, sua própria lei, e não as leis das nações pela qual eles migraram. Em vez que eles se dispersam, invadem, eles desmantelam e destroem todo o bem. Quer dizer, eles vão para as nações, mas eles não seguem nada das leis das nações, eles seguem a própria lei dele, e o objetivo é destruir a nação. Note bem, ele fala, o Senhor fala, eles consideram bom ser mal e o mal ser bom, eles consideram essa forma de avançar seu reino do mal. O Senhor dá aqui Levítico, eu vou ver aqui, é só uma escritura, Levítico 24, 22, vamos ler aqui. Levíticos 24, 22. Vamos ter certeza que é isso mesmo? Levítico 24, 22, o que é que fala aqui? Uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. É uma lei do Senhor, é para todo mundo, mas não para eles aqui, eles não fazem isso, eles têm as próprias leis deles. Olha o que o Senhor fala aqui. Há uma razão pela qual eu disse que você deve ter a mesma lei para o estrangeiro e para o nativo. Eu sou o Senhor, seu Deus. Acho lindo quando ele fala isso. É lindo demais, né? Pois vocês já foram estrangeiros nessa terra que lhes dei. Isso significa que o estrangeiro deve respeitar as leis e costumes do país e não impor suas próprias leis. Isso acontece demais nos Estados Unidos aqui, né? Nem você entra aqui, todos os países que vêm aqui, você vê que eles ficam no cantinho, eles seguem as próprias leis dele e muitas vezes não bate com a lei aqui americana, não bate, muito, muito diferente, tá? Você vê claramente quando você viaja nos bairros, nessas coisas, né? O Senhor continua, no entanto, essa nação do mal não respeita as leis do país. Em vez disso, eles cometem crimes em nome de suas leis. Eles fazem isso com seu próprio povo, mas também com os nativos da terra. Eles impuseram suas adorações a ídolos e a construção de seu templo. Isto é subsidiado pelos governos. Os governos agora estão com muito medo de contra-atacar. O dragão negro agora espalhou grande medo. Vocês sabem quem que o dragão é? E o Senhor está falando que o pessoal já está com medo de ir contra ele, já está bem forte, né? O Senhor continua aqui, embora eu sabia que isso é difícil de entender, eu os enviei para a terra, isso é para cumprir a profecia. Muitas das pessoas que vêm aqui são más, olha só, muitas das pessoas que vêm para os Estados Unidos são más, mas isso foi permitido por Deus. Porém, Deus vê todas as coisas e eles ainda serão responsabilizados pelos crimes que cometem. O nosso governo o novo governo sobre as nações está completando uma invasão silenciosa. Estão invadindo, gente. Estão invadindo a cada estado, estão se espalhando em células esperando ser ativadas pelo dragão negro. Muitos poucos podem ver que isso está acontecendo. Enviei vários para soar o alarme alguns anos atrás, mas muito poucos podem se lembrar disso agora. As torres que caíram na grande cidade foram uma resposta às torres que caíram em Beirute após o ataque de Israel. As crianças que sobreviveram à greve se tornaram homens e lembraram desses ataques. Sua raiva e amargura tornam seu recrutamento fácil. As criancinhas, eu procurei isso aqui, não consegui achar. As criancinhas que sobreviveram a esse ataque de Israel agora cresceram, estão todos com ódio e querem fazer as nações pagarem por isso, né? A nação de Israel e os Estados Unidos. A nossa irmã fala, essa foi uma batalha de torres caindo. O Senhor fala, bem, sim, mas esta foi uma ferramenta útil para a mudança exata. O Senhor fala, o ódio se espalhou e a hora de invadir com uma nova estratégia começou. Líderes corruptos fornecem o portal para a ascensão do enganador, usando o sexto pilar de seu reino. Olha só, é a primeira vez que eu vejo o Senhor chamando o anticristo de enganador, o dragão negro. Embora se diga cristão, ele não mudou o seu nome. Para qualquer pessoa com conhecimento, entenda com sabedoria o que está certo diante de si. O Senhor continua, uma vez no poder, qualquer um que vier contra o enganador,
é rotulado de mentiroso em troca com uma agenda popular, ele pode rapidamente implementar leis que mudarão o curso de uma nação. Olha só o poder que vai ter esse homem. Vai mudar o curso das nações. Embora essa nação dos Estados Unidos estivesse sob o domínio de Deus, eles agora estão removendo toda a verdade em todas as formas. Sim, eles estão, gente. Eu falei para você tem pouco tempo que eles removeram a estátua. A estátua estava lá no palácio do prefeito, 130 anos, do Thomas Jefferson, que foi um dos fundadores da Constituição aqui. Eles removeram em silêncio a estátua dele. Eles estão removendo. Eles estão rotulando a verdade com mentiras, as mentiras com verdade. Ele agora está mais ativo do que nos bastidores do que nunca. Seu poder no mundo agora é maior do que nunca. Olha só, o poder que esse dragão negro tem no mundo é realmente muito grande. Nossa irmã fala, será que é muito tarde para os Estados Unidos? O nosso Senhor Jesus fala, eu sou Deus sobre todas as coisas. Isso significa que eu ainda controlo eventos para a minha glória e não para a conveniência dele. Ele está ficando frustrado, então agora está avançando com grande velocidade. Há tanto avanço contra o povo que nenhuma pessoa poderia manter-se a par de seus caminhos enganosos. Ele está fazendo muita coisa, né? O Senhor continua aqui, o que vai acontecer a seguir, o Senhor fala, agora é a hora da boa nova, eu tenho um plano maior, um plano que está para acontecer. Em breve, olha só, o Senhor tem um plano maravilhoso. E a nossa irmã fala, então, desanimador vê-lo ter sucesso. O Senhor Jesus fala, os planos deles são ainda piores do que você pode imaginar. No entanto, você não deve se preocupar, continue a orar em vez disso. Então aqui está, o Senhor fala, não se preocupe. O nosso Senhor Jesus fala, ele instituiu leis para atraí-los à perseguição. As igrejas estão fechando, as esperanças estão diminuindo. Ele está transformando todas as mídias em uma arma. A história inteira agora se destina à sua glória. O dragão negro está mudando tudo para a glória dele. No entanto, ele também está zangado porque muitos não estão pedindo que seu status de líder seja invocado e ele seja reintegrado. O Senhor continua, ele também espera dominar todo o entretenimento. Ele pede a proibição de todos os que se opõem a ele. Ele é aquele que está reunindo um exército usando outros por procuração. O Senhor fala aqui, porque ele sabe que eu estou prestes a levantar meu exército e meu povo. Ele está tentando levantar primeiro o seu povo. Olha só, o dragão negro sabe. O dragão negro sabe que o Senhor vai levantar o exército dele. Olha só, como que ele soube, né? Ele sabe que o Senhor Deus está prestes a fazer a grande mudança e ele quer se tornar o grande Salvador. O Senhor fala aqui, embora a religião da nova ordem não acredite em dívidas para com seus seguidores, ela é encorajada para todas as outras. Ele sabe que se controlar os bancos, controla as pessoas. Ele quer que transferir as riquezas para aqueles a quem delegou poder. Eles querem escravizar todos os que estão contra ele. Grandes casas serão tomadas, os proprietários serão então forçados a ser jardineiros e mordomos. Heranças consideradas ídolos ou símbolos de opressão serão destruídas. Ele eventualmente vai querer que todo o poder seja de sua raça. Você sabe a raça dele é negra, né? Continuando aqui, o Senhor fala, o mesmo padrão de antes, o nazismo era dessa forma, eles queriam sempre a raça branca, né, dominar o mundo por 1000 anos, lembra que o Hitler falava assim? No entanto, tenho ouvido os clamores do meu povo, não vou demorar aí, não se preocupe. Para começar, o inimigo busca dividir, separar e destruir. Então, muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado com o que o inimigo procura fazer entre o povo de Deus. Ele faz essas coisas. Ele cria atrito entre os irmãos para que os irmãos venham a dividir e depois ele possa vir e, depois de separar, vir e destruir, que é um prato bom para ele. Fique então esperto quando vocês começarem a sentir raiva um irmão do outro, tá? Ou sentir angústia, ou desprezo, seja o que for. Muitas vezes isso vem do inimigo te incitando, né? Te cutucando para fazer essas coisas. Vamos ficar esperto nisso. Ó.
O Senhor fala, você conhece isso como isolamento e divisão. Usando isso, ele pode então plantar as sementes do ódio. Sua plataforma é de ódio e não de amor. Ele divide as pessoas, depois planta o ódio no coração da pessoa. Assim termina o Senhor, assim que seus planos estiverem concluídos, não haverá mais oposição. No entanto, devo agora dizer mais uma vez. Então aqui está, tá, gente? A gente fala uma coisa aqui, fala, esse é o plano inimigo, presta atenção no que o Senhor está falando. Você deve se lembrar que estes são os planos dele e não os meus. Né? Ele fala, e a nossa irmã, todo mundo pensa, isso sim que vai gritar, não, é o Senhor que bate o martelo. Continuando, ele fala, eu estou aqui, não se preocupe, eu me levantarei no meu povo, nada virá contra você. Glória a Deus e aleluia, né? Vamos já passar logo para o próximo sonho que ela teve, e aqui ela fala obrigado por mais um dia, ela sempre fala assim, a gente sempre tem que agradecer ao Senhor pelo último dia. Interessante esse marca-passo que ela passa, que o hospital controla esse marca-passo dela eletronicamente, de longe. Começou a bater muito forte uma hora, depois parou, e é incrível, né? O poder do hospital. Controla o marca-passo dela por controle remoto. Tem o que ela fala que realmente tem a vida dela na mão deles. Continuando aqui, os subsonhos bancos chamam em suas notas, e aqui ela fala os picos estavam cobertos de neve, foi quando ela teve esse subsonho. E aqui ela vê essas coisas tudo acontecendo, e muita destruição, muito lugar em todo. E ela fez todas as transições pareciam ter paralisado abruptamente. É claro que isso aqui é no futuro, depois que disso tudo acontecer. E aqui ela conversa com esse senhor sobre essa casa, e ela chega nessa casa e ela percebe, deixa eu ver aqui, ela percebe que essa casa não é a casa daquele que que era o proprietário. E aqui então, vocês podem ler essa história aqui. Esse homem tinha tomado conta da casa. Você pode ver aqui as coisas que esse cara estava falando, e depois ela descobriu que ele não era um dos proprietários da casa. E então, terminando aqui, ela fala que quando ela chegou, ele não queria que ela fosse de jeito nenhum na garagem da casa. Quando ela chegou lá, o proprietário estava numa gaiola junto com a mulher e o cachorro, que eram os donos da casa, estavam presos na garagem, na gaiola. E eles tinham essa boca adesiva na boca deles, era a única coisa que eles tinham ao redor da boca deles que eles podiam respirar. E aqui a nossa irmã fala em voz alta, Senhor Jesus me ajude. Então a gaiola sumiu instantaneamente, assim como todas as restrições e fitas adesivas, quer dizer, o Senhor livrou todo mundo, né? É claro, nisso o proprietário falou, obrigado, você salvou nossas vidas. E ela falou, não, eu não, mas o Senhor te salvou. Então isso aí foi uma situação que aconteceu no futuro, que o Senhor deu essa liberdade para todos eles. E nisso tudo, é claro, então ela percebeu que agora estávamos sendo caçados por leões da montanha, por uma quadrilha de lobos, né, que vieram atrás deles no ritmo que estavam viajando e ia alcançar ela, mas ela juntou a mão com os filhos dela e imediatamente eles foram levados para a próxima cidade que estava bem distante. Então aqui o Senhor salvou ela novamente de forma milagrosa, esse subsonho dela. Aqui o Senhor fala então para nossa irmã, fala, Erim, sobe, aqui que o Senhor começa a falar com ela, e ele fala, Erim, eu me alegro de você. O Senhor se alegra de todos vocês, gente, todos vocês. Eu estou contigo, você se preocupa com muitas coisas, no entanto, eu vou livrá-la de todos eles. As cortes no céu são justas e imparciais, os altares de Deus são repletos de súplicas por causa de sua fé e de seus testemunhos de bondade. Eles avançam e clamam pelo juramento de Deus contra os ímpios dia e noite no céu do Senhor. Olha só, no céu, as cortes dele. Eu vejo suas ações contra os filhos de Deus, eu não vou parar em minha busca por justiça. Os planos dos iníquos são muitos. O Senhor continua. Quem pode manter seus esquemas contra os justos? Senão, Deus. O Senhor fala, não há nada que você e os seus anjos possam fazer para impedir isso. No entanto, alegre-se. Aqui fala o Senhor, pois o que é impossível para o homem é possível para Deus. Glória a Deus, né? A cada relatório ruim, eu ouço você dizer, certamente, Senhor, isso não pode estar bem com você, ou o Senhor, você está testemunhando isso. No entanto, por enquanto, é assim que deve ser. O Senhor está deixando o barco seguir do jeito que está agora.
O Senhor fala, foi escrito sobre isso na minha palavra? Enquanto vezes está escrito que nos últimos dias o mal será chamado de bom e o bom será chamado de mal. Aqui está a razão que o Senhor deixa o barco seguir. Cada vez está ficando mais assim, viu, gente? Cada vez está ficando uma linha que aqui nos Estados Unidos é difícil entender o que é o certo e errado. Às vezes é muito complicado e você conversa com a pessoa, realmente não tem isso. Teve esse cara que, passou por um criminoso, soltaram ele por nada, acho que $1.000, o que aconteceu? Ele pegou um carro e atropelou um bocado de gente na parada de Natal, vocês devem ter visto isso aí, matou 6 pessoas. Um cara que era para estar na cadeia, mas soltou por besteira. Olha só. Continuando, o Senhor fala aqui, Jesus fala, Pedro disse que quando a vida se tornar mais difícil com muitas provas, não se confunda com se algo estranho estivesse acontecendo. Em vez disso, você deve se alegrar por ter suportado agora a mesma medida que o sofrimento, que o ungido, ele fala, eu. Isso, então, dá a você o direito de ser minha declaração na revelação de minha glória. O Senhor continua, você então celebrará com grande alegria, ainda maior, se você se sente insultado porque segura o meu nome, então você é muito abençoado, porque o Espírito de Deus repousa sobre você e em você. Glória a Deus, né? Você entende? Reserve um momento para assimilar e receber. Muito que o Senhor está instruindo, né? O Senhor fala aqui, Erin, isso tudo é muito bom. Enquanto eu resisto a você quando você fica orgulhosa, eu multiplico a graça e meu favor sobre você quando você fica humilde. Então aqui está, nós falamos sobre orgulhosa, o pastor e a pastora têm falado sobre o live passado, quase tudo, até os louvores sobre o orgulho que todos nós temos, e esse orgulho, o orgulho para o Senhor de conversar conosco, que é uma coisa muito feia, tá? É uma coisa muito feia quando a gente começa a apontar o dedo. Aí quando você aponta o dedo, é claro, você está mostrando que você sabe e aquele que está recebendo o seu dedo não sabe. É orgulho. Isso acontece demais entre o ser humano, né? É isso que eu sei, você não sabe, e olha o que sai da boca, se pintar briga, e isso acontece, né? Isso realmente acontece, o orgulho está com cada um, e esse orgulho leva a até brigas falatórias, coisas muito feias mesmo. Então o Senhor fala aqui, enquanto você faz seu orgulho, eu resisto você, quer dizer, o Senhor para, né? O dele simplesmente não faz nada. Continuando aqui, o Senhor fala, muitos anos se passaram desde que o testemunho de meus amigos foi escrito, mesmo assim eles não entenderam que estariam escrevendo minhas palavras que seriam para essa geração de santos. Agora, quem é o mais próximo de mim? São aqueles de longanimidade que conhecem problemas, testes e provações de muitos tipos. Aqui está, o Senhor está falando claramente que aqueles que vão ficar perto dele são aqueles que passaram várias coisas e continuaram no Senhor. O Senhor fala, são aqueles que renunciaram a tudo, isso à medida que compreendem e começam a saber que estão separados dos outros. Eles fazem isso apesar de testemunharem que seu vizinho tem um grande pecado, mas, mesmo assim, parece que nunca tem problemas. O Senhor fala aqui, uma vez que você entenda que foi chamada para uma vida sobrenatural de Deus como sua filha, então seu barco começa a navegar e você navega para o consolo pacífico em saber que sua vida agora pertence a Deus. Eu tenho falado isso aqui, né? Quando o Senhor tem chamado a noiva, Ele tem escolhido a noiva ao redor do mundo. Eu tenho falado aqui, o seu comportamento tem que ser diferente do jeito que você se comportava no mundo antes de você ter sido chamado. Não é isso? O Senhor fala aqui constantemente. Quando o Senhor chamou a noiva dele, Ele colocou você no barco de Deus, então o seu comportamento tem que ser diferente realmente. Tudo que você aprendeu, você tem que deixar para trás e começar um novo ensinamento com o Senhor. Não é isso? O Senhor fala aqui, então, Ele também possui o seu barco, o seu leme, seu casco, sua âncora. Às vezes isso significa que você enfrentará tempestades e mares difíceis. No entanto, até os oceanos são de Deus, como também as ondas correntes e vendavais. Uma vez se você está com o Senhor, se você ainda carrega, se nós ainda carregamos as bagagens do mundo, nesse novo relacionamento com o Senhor, que é um novo relacionamento com o Senhor, Ele tem dado a chave do coração para Ele, aquelas pessoas que Ele tem chamado. Se você está carregando sua bagagem no seu coração, o seu coração está cheio, como que Ele vai entrar e te dar coisas novas?
Essa eu tenho visto em mim, muitas pessoas, é uma das grandes dificuldades que tem, né? Esquecer as coisas que aprendemos no passado. É muito difícil, tá? É muito difícil esquecer as coisas que vivemos por 20, 30, 40 anos. E é exatamente isso que o Senhor pede, viu? É um novo caminhar com o Senhor. Ele vai mostrar para você quem Ele é. Continuando aqui, o Senhor fala, bem, aqui está você em tempos muito tumultuados, por meu amor e graça vou restaurá-la pessoalmente. Você terá então grandes poderes, isso aqui está chegando, você ficará mais forte do que nunca, não desanime com o que você vê ao seu redor. Assim como uma estação foi rapidamente para a próxima, assim também as temperaturas ficarão cada vez ficar mais frias, cada vez ficar mais difícil aqui, né, gente? Lembre-se de que um dos sinais do fim dos tempos é o coração se esfriando. As pessoas vão perdendo os sentimentos, vão ficando mais frias, 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 frias. A gente já vê isso acontecendo aqui, né? Já vê mesmo. Tiroteio em escola, as pessoas não têm um mínimo, nada, não sentem nada, nada, nada. Olha só esse cara que passou um carro com maior velocidade na parada de Natal, matou crianças e adultos, um bocado de coisa. Sentimento nenhum, né? Nenhum. Muito bem, o Senhor continua aqui, você está encontrando isso agora, qualquer pessoa que tivesse amargura, eu queria falar isso aqui, tá? Há muitos ainda que ainda continuam falando sobre arrebatamento, tá? Isso aqui não é o que o Senhor está falando, tá? O Senhor está falando que você ficará mais forte na terra, não no céu. Eu não sei porque eu ainda encontro profetas americanos dizendo, arrebatamento, é logo ali, tá chegando. Não é assim não, né? Tem umas coisas que vão acontecer antes e essa é a colheita. Continuando aqui, o Senhor fala, você está encontrando isso agora, qualquer pessoa que tivesse amargura recebia então um aumento ainda maior de amargura. Isso então levou a inveja, ciúme, ódio, roubo e assassinato. Aqueles que eram mentirosos habituais estão aumentando em suas mentiras. Para esses mentirosos, eles não acreditam mais que sejam mentiras. Quer dizer, você mente, e depois você acredita na sua própria mentira. É isso que o Senhor está falando. Em vez disso, eles acreditam que agora as mentiras são verdades. Essas mentiras levaram a um testemunho falso, à maldade de calúnia e blasfêmia. Quando as pessoas perdem o senso do certo e errado, essas coisas é muito complicado, né, gente? O Senhor continua aqui, aqueles que atacam os fracos em segredo agora atacam abertamente à vista de todos. Quão grande é a maldade deles, no entanto, a mais o inimigo faz seu plano conhecido. O que quer que eles acusem os cumpridores da lei de fazer, os justos e os cristãos, são eles os realmente culpados das acusações? Quer dizer, eles estão acusando aqueles que seguem as leis e eles que são aqueles que estão quebrando as leis. Muitos anos atrás, o Senhor fala, eu mostrei a você o caldeirão de água em chamas, há um sapo na água. Quem não sabe dessa história, né? O sapo está nadando despreocupado, alheio aos incêndios abaixo. O incêndio, então, estão alimentando a água fria lentamente, cada vez ficando mais quente, enquanto a temperatura sobe lentamente, a princípio, depois se esquenta rapidamente e ferve. O sapo, então, é pego de surpresa, morrendo no que ele pensava ser uma água segura ao nadar. Muito, muito interessante isso que o Senhor está falando. Olha só o que mais o Senhor fala aqui, gente. Por favor, preste atenção aqui no que ele fala agora. Ele fala, bem, Erim, a água está fervendo e muito do povo de Deus não sabem. Gente, isso aqui não é o mundo não, tá? Isso aqui não é o mundo não. Eu só queria falar isso para vocês. Ele está falando do povo dele. O povo dele está nesta água, a água está esquentando, e eles não estão sabendo. E aqui ele fala que logo eles serão pegos nas tramas do inimigo, antes de dar um pulo de fé e escolher não ser mais comida dele. Quer dizer, eles vão chegar bem perto, não falou que vão ser destruídos pelo inimigo, mas vão estar bem perto do inimigo, e depois eles vão dar um pulo de fé, né? Então, interessante isso aqui, nós temos que ficar atentos, porque eu te falei do sonho do engano. O mundo aumentou em maldade porque Satanás foi removido dos tribunais de Deus. O que você está testemunhando e experimentando agora é apenas uma amostra do aumento de demônios, né? Continuando, o Senhor fala aqui, não se preocupe. Se o inimigo estivesse no controle de você e a sua casa estariam mortos há muito tempo. Quantas vezes já falei isso aqui nesse canal, né? É interessante, a nossa pastora Nilva falou isso, uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou que não é um inimigo, ele não brinca de mal, ele é mal.
Interessante isso, né? O Senhor fala que você não teria um site, quer dizer, não teria um site, nós não teríamos um site, não haveria vitórias no tribunal, o touro estaria morto, você sabe quem é o touro, junto com qualquer um que o apoiasse. Isso aqui foi o presidente dos Estados Unidos, você sabe quem foi? E o Senhor fala, Erim, acho que você devia olhar para a magnitude do meu poder ao seu redor. Olhe para a minha graça, misericórdia, e recusa-se a ouvir o inimigo. Aqui, meu amigo, isso aqui é uma hora de falar em mensagem aqui, para quem quiser ouvir, né? Eu aprendi isso com o Senhor. Eu só dou a mensagem, mas é para quem quer ouvir, né? É quem quer ouvir. E o inimigo, como o Senhor fala aqui, eles estão barulhentos agora, pois estão alimentando o medo com o seu próprio medo, o medo do meu exército que vem em breve. Barulhento, quer dizer, eles estão falando muito, o Senhor tocou no outro assunto lá, ele chamou isso de, quando ele fez a pergunta, qual pregador enganador que você está ouvindo? Lembra disso, da mensagem passada? Qual pregador enganador que você está ouvindo? E aqui está o Senhor está falando muito sobre isso, tá, gente? Ele está falando muito sobre isso, e se isso acontecer e pegar algum do povo dele, não há desculpa, ele tem avisado realmente. O Senhor continua, Erim, isso é porque eles temem o que Deus fará em breve, eles sabem que um ajuste de contas do céu está chegando, enquanto eles se movem mais rápido agora, a velocidade vem em desleixo. Os demônios que possuem humanos estão lutando para manter 100% do poder, e por isso que as pessoas demonizadas são agora tão fáceis de identificar, quer dizer, elas acabam falando ódio, isso, aquilo acaba saindo, né? A gente sabe, tem coisa errada com essa pessoa. O Senhor aqui então termina, o meu povo deve entender que não deve ter medo. O Senhor já falou isso para mim há uns 2 anos atrás, eu acredito, quando eu estava passando muitas coisas aqui, ele falou, se você tem medo, o Senhor falou, lembro claramente que serviu para mim, se você tem medo é porque você não me conhece. Eu nunca esqueci isso, porque foi um impacto tão grande comigo naquela época. Continuando, o Senhor fala, eles não devem se preocupar com os esquemas perversos do inimigo. Os esquemas deles são numerosos demais para ser contados e foram planejados para fazerem vocês submeter à vontade deles e afastá-los da vontade de Deus. Continuando, o Senhor fala, lembre-se de que eu estou com você e com o meu povo. A minha glória está sobre você. Maravilha ao Senhor, né? O Senhor aqui então termina, não prevalecerá contra você. Agora alegre-se e não tenha medo. E o sonho acaba. Muita coisa, né? Muita comida espiritual o Senhor tem nos dado. Desculpa, foi um pouco longo, foi dois sonhos, eu até não fiz muito comentário para não ter muito tempo, né? Fique então na paz e no amor de nosso Deus, que o Senhor abençoe todos vocês. Vamos ouvir o que o Senhor sempre fala aqui. Não tenha medo, alegrem-se. Um forte abraço então, gente. Fique então na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré. Tchau, gente.